Simhat Torah, Judaísmo para as mulheres. Beit Online, Congregação de Estudo da Torá. Livro Bereshit, Parashá Lech Lechá. Este estudo é dedicado em memória de José Joaquim da Costa Carvalho. É dedicado por Verônica Costa Carvalho, em homenagem à memória do seu querido avô. Parashá Lech Lechá. Quem foi Avraham? Por que Avraham foi escolhido? Embora os registros dos eventos da vida de Avraham seja relativamente detalhada, ainda assim somos confrontados com uma série de questões básicas, como por exemplo, quem realmente era Avraham? Por que ele foi escolhido? Qual é a natureza do legado que ele passou para toda a nação israelita? Como isso deve afetar as nossas vidas? Quando tento pintar o retrato de Avraham, me vejo diante de um dilema. Por um lado, imagino Avraham como um filósofo, destruidor de imagens, rejeitando todas as suposições e valores da sociedade em busca intransigente pela verdade. Esta imagem é alimentada por todos os Midrashim, que descrevem os primeiros anos de Avraham, descobrindo a luz da verdade monoteísta dentro da escuridão sombria de um mundo pagão. De acordo com essa visão, Avraham então passou a divulgar a sua descoberta para as massas ignorantes, zombando e ridicularizando suas crenças tolas. Na verdade, esta é a maneira como Rambam descreveu Avraham. Com o passar dos anos, o glorioso e terrível nome de Deus foi esquecido por toda a população, em sua fala e pensamento. E eles não o conheciam mais. Assim, todas as pessoas comuns, as mulheres e as crianças, reconheceram apenas a imagem de madeira ou de pedra e os templos de pedra para os quais foram treinados desde a infância a se curvar e servir. E em nome de quem deveriam jurar. Os sábios entre eles pensariam que não há outro Deus além das estrelas e esferas. O mundo continuou desta maneira até que o pilar do mundo, nosso patriarca Avraham, nasceu. Depois que essa personificação da força foi desmandada, ele começou a explorar e pensar, ainda criança, e pensaria dia e noite perguntando-se: como é possível que esta esfera continue girando sem que ninguém a controle? Ele estava atolado em Ur-Kasdim, entre os idólatras tolos. No final das contas, ele apreciava o caminho da verdade e entendia o caminho da retidão por meio de sua compreensão precisa.
ele percebeu que havia um Deus. Quando o reconheceu e o conheceu, começou a formular respostas aos habitantes de Ur-Kasdim e a debater com eles, dizendo que não estavam seguindo um caminho favorável. Ele quebrou seus ídolos e começou a ensinar ao povo que só convém servir ao Deus do mundo. A ele é apropriado curvar-se, sacrificar e oferecer libações, para que as gerações futuras o reconheçam. Por outro lado, Avraham é considerado o paradigma de Hesed. Bondade e sensibilidade são o seu cartão de visita. O profeta exclamou: Titenhi Hesed le Avraham. Deixe Hesed ser apresentado a Avraham. Ele ora pela vida dos seus inimigos ideológicos, os habitantes de Sodoma. Sua tenda está aberta a todo e qualquer viajante. Sua própria doença e desconforto pessoal não o preocupam, enquanto ele olha para a estrada no calor do dia, esperando para ajudar algum passante solitário. Suas ações não são motivadas pelo zelo missionário, mas pelo amor ao homem e pela sensibilidade ao sofrimento humano. Quem foi Avraham? Ishra Hesed, ou Ishra Emuná, humanitário, altruísta ou cavaleiro da fé. É claro que esses dois retratos não são irreconciliáveis, se assumirmos que não há contradição entre fé e Hesed. No entanto, seria instrutivo tentar determinar a relação entre essas características aparentemente não relacionadas. Uma opção é que Avraham foi basicamente um filósofo que descobriu Deus. No entanto, ele não apenas descobriu o Criador do cosmos, mas também um Deus amoroso e cuidadoso. A revelação obtida por Avraham foi de Hashem, Hashem, Kerhahum, Verhanum. Ele, portanto, alterou seu comportamento e escolheu o caminho do Hesed. Mahu Rahum, Hafraftah, Errei Rahum. Ele imitou os atributos de Hashem e mudou o curso de sua vida. Na verdade, o retrato filosófico é típico da descrição dos primeiros anos de Avraham. Seu atributo de Hesed só se expressa mais tarde. A centralidade da sensibilidade ética. No entanto, há vários indícios de que Hesed era uma característica inerente de Avraham, e não apenas um traço aprendido. Dentro do Hilkot Teshuvah, Rambam considera a sensibilidade humana uma característica judaica básica. É proibido a uma pessoa ser cruel e recusar ser apaziguada. Em vez disso, ele deve ser facilmente pacificado, mas difícil de irritar. Quando a pessoa que o injustiçou pede perdão, ele deve perdoá-lo de todo o coração e espírito voluntário.
mesmo que o tenha irritado e ofendido grandemente. Ele não deve buscar vingança ou guardar rancor. Este é o caminho da semente de Israel e seu espírito reto. Em contraste, os gentios e sensíveis não agem desta maneira. Em vez disso, sua ira é preservada para sempre. Esse sentimento é repetido em Rikot Matanot Haniyum 10, 1. Somos obrigados a ter cuidado na mitzvah da caridade, em maior extensão do que todos os outros mandamentos positivos, pois a caridade é a marca de uma pessoa justa, o descendente de Avraham, nosso patriarca. Essa mesma ideia aparece mais uma vez em Rikot Havadim 9:8, com o ponto adicional de que essas qualidades também são características de Hashem, por assim dizer. Crueldade e arrogância são encontradas apenas entre os gentios, adoradores de ídolos. Em contraste, os descendentes de Avraham, nosso patriarca, os israelitas, os judeus, a quem o santo bendito seja ele concedeu a Torá e ordenou que observassem os preceitos e estatutos justos, são misericordiosos com todos. E da mesma forma, no que diz respeito aos atributos do santo bendito seja ele, que ele nos ordenou que o imitássemos. Está escrito: suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Em Rikot Isurei Biá 19:17, Rambam vai ainda mais longe, questionando o caráter judaico de quem age com insensibilidade e crueldade. Da mesma forma, sempre que uma pessoa é caracterizada pela insolência e crueldade, odiando as pessoas e não mostrando bondade para com elas, suspeitamos que ela seja um givonita, que é um povo que não é de origem israelita. Pois os sinais distintivos da santa nação de Israel é que eles são mansos, misericordiosos e bondosos. Não tenho conhecimento de quaisquer declarações semelhantes feitas sobre a fé. Questionamos o judaísmo daqueles que infelizmente não acreditam na Torá. Sugerimos que eles não sejam descendentes de Abraham. Normalmente, preferimos aplicar o ditado: Israel Hafihal Pi Sherhatá Israel Hu. Um judeu, mesmo que peca, continua um judeu. Aparentemente, a consciência ética e a sensibilidade são características judaicas inerentes, herdadas de nosso pai fundador, Avraham. Avraham e Lot. Podemos apoiar nossa posição estudando Avraham da perspectiva daqueles que o cercavam e foram inspirados por ele. Tomemos Ló como um caso em questão. Ele se separou de Avraham e de seus ensinamentos, preferindo as oportunidades lucrativas oferecidas a ele em Sodoma. Cego pela fertilidade e riqueza do vale do Jordão, ele ignorou a presença da imoralidade e do mal.
Oriente e a interpretação agádica de Agadá ou Agadá refere-se aos textos exegéticos, não legalísticos, da literatura rabínica. Ele se retirou do originador do mundo e ele disse: eu não quero Avraham ou seu Deus. Comentário de Rashi, em Bereshit 13:11. No entanto, apesar da perda da fé e do seu ambiente antiético, Lot manteve a sua sensibilidade moral. A Torá intencionalmente compara o comportamento de Lot ao de Avraham com respeito ao Ahanasat Orim, a hospitalidade, acolhimento de hóspedes. Vale ressaltar que a rejeição de Amon e Moabe, os descendentes de Lot, é resultado do fato de que essa mensagem ética acabou se perdendo. Porque eles não o encontraram com pão e água em sua jornada depois que você deixou o Egito. Devarim 23:5. Além disso, a aceitação de Ruth pela comunidade israelita, apesar de ser uma moabita, está dentro do contexto de uma bela e comovente história contendo uma descrição vívida de sua devoção e simpatia por Naomi. Bendita Deus, minha filha, sua última bondade é maior do que a primeira. Ruth 3:10. Hazal entende que o legado que Lot recebeu de Avraham ainda estava vivo. No entanto, só foi transmitido através das filhas de Amon e Moabe, porque eles não te encontraram com pão e água. É costume um homem se encontrar com viajantes. Não é costume uma mulher se encontrar com eles. Nesse contexto também, é instrutivo dar uma olhada no método que Eliezer, o servo fiel de Avraham, usou para garantir uma noiva adequada para Yitzhak. Eliezer estava ciente de que o futuro de toda a comunidade da aliança estava confiado a ele. Ele foi enviado a um país estrangeiro a fim de encontrar uma garota abençoada com as qualidades necessárias para continuar na comunidade. Muitos perceberam que Eliezer não pediu um sinal divino arbitrário. O presságio tinha conteúdo e era um indicativo de qualidades próprias da nora de Avraham, sensibilidade humana e bondade. No entanto, é até chocante que os elementos religiosos sejam totalmente ignorados. Embora o paganismo fosse generalizado, Eliezer não se preocupou com a questão da fé. O foco do teste de Eliezer se concentra no plano da sensibilidade humana. Sua busca foi pela garota de Hesed. Portanto, afirmamos que o ponto de partida de Avraham não foi necessariamente a fé. De acordo com Hazal, havia outros monoteístas em sua geração que compartilhavam das convicções religiosas de Avraham. Entre eles, no entanto, Avraham era o único devido à sua sensibilidade moral. Ele era um filósofo religioso a quem foi concedida revelação como resultado de sua
característica de Hesed. Busca de Avraham. Se nossa premissa, que Hesed é um aspecto integral do caráter de Avraham, for adotada, podemos propor uma possibilidade adicional a respeito da relação entre a moralidade de Avraham e sua descoberta do monoteísmo. Consequentemente, a rejeição de Avraham à idolatria não foi apenas o resultado de reflexões filosóficas. Como um Ishar Hesed, um homem de bondade, ele não podia aceitar a doutrina pagã. O paganismo responde a um mundo repleto de contradições, desenvolvendo um sistema complexo de forças contrárias. Existem forças do bem lutando com as forças do mal. Um Deus do amor e também um Deus da guerra. De acordo com essa visão fragmentada do mundo, o homem é vulnerável aos caprichos de poderes maiores do que ele mesmo. É um mundo sem justiça. É um mundo que não é mais aceitável para do que um baseado em causalidade mecânica fria. Avraham, o Ishar Hesed, olhou para as estrelas, procurando no cosmo pela fonte de Hesed, a força única que permanece sozinha como a força da criação. Pois é dito: o mundo é construído sobre a bondade. Tehillim 89, 3. Sua busca por Deus não era apenas filosófica, mas também moral. A busca de Avraham pela verdade não ocorreu apenas nas torres de marfim da erudição intelectual, e sua descoberta não se limitou ao mundo abstrato da especulação filosófica. Ele encontrou a fé no mundo da vida real, cheio de promessas e decepções, de sofrimento, de alegria. Portanto, ele descobriu não apenas Hashem, mas também justiça e moralidade. Nessa perspectiva, o significado da Akeida, amarração de Yitzhak, deve ser reavaliado. De acordo com nossa tese, Avraham foi convidado a fazer mais do que sacrificar o seu filho amado ou destruir todos os seus sonhos com suas próprias mãos. O imperativo divino exigia que Avraham perdesse a conquista para a qual havia santificado sua vida inteira. Ele foi convidado a entregar sua descoberta de um Deus misericordioso, a quem o sacrifício humano é uma abominação. Ele foi convidado a se submeter como uma expressão profunda de fé. Claro, depois que ele passa no teste, Avraham é proibido de sacrificar Yitzhak. Por fim, a verdade da bondade de Hashem é reafirmada e a fusão de fé e moralidade é restaurada. Em resumo, foi para Avraham, o Ish HaHesed, que Hashem se revelou. Foi Avraham quem foi selecionado para liderar a comunidade da aliança. Foi o Ish HaHesed quem foi escolhido para transmitir aos seus filhos o caminho divino da justiça e da bondade, o legado da fé
e da moralidade. Pois eu o conheço, para que ele ordene a seus filhos e sua casa depois dele que guardem o caminho de Deus, para praticarem retidão e justiça.